Olá, meus amigos do site xpromoções.com, tudo bem? Mais uma entrevista aqui no projeto Vespasiano, 70 anos, 70 histórias. E desta vez estarei conversando com Cileia Mara Fonseca Laje Fischer. Não é Cileia com I, é Cilé. Mas a cidade todo mundo fala com I, né? Tudo bem, querida? Prazer, muito obrigado. Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada. Cileia. Eu vou falar Cileia. Tudo bem. Te conheço há tanto tempo. Já virou. Cileia Mara Fonseca Laje Fischer, filha da Daisy e do Jader. E a Cileia, meus amigos, ela é neta, né, de duas pessoas muito importantes para a nossa cidade, para a nossa comunidade, fazem parte da nossa história. José Cota da Fonseca, Sonogueira, e também, né, a vovó, Dona Nhanhá. José Cota da Fonseca, e o apelido Sonogueira. Por quê? Como assim? Vai explicar, eu não sei a história desse apelido, mas todo mundo conhece ele aqui como Sonogueira. Cileia, e conta pra gente um pouquinho de ter essa experiência, né, de ter sido neta, de ter tido convivência, né, com Sonogueira, com a Nhanhá, foram pessoas tão importantes para o nosso município. A minha vida foi toda aqui em Vespasiano. Eu nasci, inclusive, na fazenda do meu avô, porque não deu tempo da minha mãe chegar no hospital. Pois é. E a minha avó que fez o parto, eu nasci nas mãos da minha avó. Você nasceu na fazenda? Eu nasci na fazenda. Não tinha eu sou nascida e criada. Era mais difícil na época, essa coisa de transporte? Era, o carro era mais difícil, a estrada era mais difícil, então quando a apressadinha aqui quis sair, não teve jeito, vovó parou. Vai ganhar. As tias correram, as tias contam do dia do meu nascimento e é muito legal, a gente ri muito desse dia. Foi muita correria, imagina. Foi a primeira? Você foi a primeira? Não. A única a nascer lá. E a minha mãe, curiosamente, foi a única filha da minha avó a nascer em hospital. Todos nasceram em casa. Na fazenda. Aí sempre tinha essa polêmica, né? Que eu era a única neta verdadeira. Aí os tios enciumados diziam, não, sua mãe nasceu no hospital, então você não é verdadeira, não. E conta pra gente, eu acho que a sua história com Vespasiano é ali, né, em Angicos, a sua infância. A minha infância foi muito marcante por causa dessa fazenda, por causa dessa família grande, que vó e vô tinham 11 filhos, né? E até hoje um falecido, então ainda tenho 10 tios aqui. Eu tenho 38 primos e já vem filhos de primos, então é uma família muito grande e a nossa infância nessa fazenda foi muito marcante para mim e para os meus primos, junto com meus tios. E a gente brincava muito, a minha avó juntava todo mundo em volta do fogão a lenha, nas tachadas de doce, de goiabada, de requeijão, e a gente fazendo guerra de colher para comer rapa de doce de leite, saía todo preto de carvão, do tacho. Era uma delícia. Depois ia brincar e depois ia lá pro córrego que passava atrás, né? Você deve lembrar do cheiro, né? Do sabor. É impressionante. Eu vejo as cenas como se fosse tudo hoje, assim. O carinho da minha avó, dos meus tios com a gente. E assim, e os primos muito juntos brincando de tudo, né? Um ia fazer uma coisa, todos iam junto. Era muito bom, parecia que eram todos os dias da minha vida, eram ali. E eram só nos fins de semana. Chegava o fim de semana, acabou, juntava todo mundo para fazenda. Exato. A sua avó, a Nhanhá, ela teve 11 filhos. 11 filhos. E na época ela trabalhava? Vó foi uma mulher que era difícil, muito uma mulher moderna. trabalhar assim, naquela época, ela né? trabalhava, ela era professora, ela foi diretora de escola, trabalhava. E com 11 filhos também, né? Conseguia. Então a escadinha ia aumentando, um ia cuidando do outro, eles iam se ajeitando, todo mundo era muito parceiro, muito companheiro, né? E não tinha muito essas ciumadas de família pequena, todo mundo tinha que se ajudar, né? Nas coisas da casa, na criação, na ajuda de um irmão com o outro, né? E meu avô também, ele não tinha o estudo, mas ele era uma pessoa muito inteligente, muito genial, sabe? Ele construiu o engenho que tem a réplica dele aqui no Museu Dona Helena da Costa. Né? Ele construiu sem estudo, sem nada. A partir da necessidade ele criava uma máquina, e geralmente entalhada madeira, que era o moinho, né? Todos com engrenagens perfeitas, que tá lá para quem quiser
ir lá visitar. Está no museu Dona Mariana da Costa. E ele trouxe a luz para Vespasiano. Ele trouxe com esse livro, ele trouxe a luz pela necessidade, exatamente, pela necessidade de trazer, ele criou, colocou no código que tinha lá atrás e gerou energia para a região por um bom tempo, né? E nesse movimento ele também chegou a trazer os 3 primeiros telefones para Vespasiano. Os 3 primeiros telefones que ainda existem. Um está com meu tio, outro com minha mãe. E são relíquias que a gente tem, que a gente guarda com muito carinho. E vinham pessoas de cursos de engenharia de Belo Horizonte conhecer esse engenho do meu avô. Eles ficavam impressionados como uma pessoa que não tinha formação conseguiu fazer uma coisa tão e colocou o engenho ali no córrego? Lá atrás do barreiro, tem um córregozinho que passa, ele colocou e ali movia e gerava energia. Gente, Sonogueira. Era demais. Maravilhoso. Meu avô era uma pessoa maravilhosa. Eles eram muito carinhosos. Eu não sei como, mas eles conseguiam ser carinhosos com todos os primos, todos os meus primos. Todos que você perguntar tem história com eles. Meu avô me carregava aqui, eu pequena, gordinha, ele ficava vermelhão e andava comigo no mato. E assim ele fazia, eu acho, com todo mundo, né? Mas era um convívio muito bonito. 11 filhos, quantos netos? Então, nessa época que a gente era pequeno, porque lá no Barreiro mesmo, eram uns 25. Nem todos moravam aqui, né? Tem tios que moravam fora. Mas assim, uns 18, 20 juntavam no Natal, festa de aniversário. O Natal era igual ser de rap, né? Um tanto de brinquedo e todo mundo brincando e abrindo. Um evento então na cidade. Evento, compartilhando tudo. Era muito bonito isso, compartilhar, né? A gente invadia o quartinho que meu avô guardava as bebidas e bebia, furava com prego a tampinha das garrafas de grapete, bebia, era muito divertido. Foi uma base muito importante para mim, de afeto junto com a família, isso foi muito bom. Sitexpromoções.com, projeto Vespasiano, 70 anos, 70 histórias. E hoje, descobrindo aqui que o avô da Cileia Sonogueira, né, com a sua inteligência, né, sem estudo, sem nada, né, trouxe a luz, a energia elétrica por um bom tempo para o município. Era Arraial do Capão ainda? Era Vespasiano? Era Arraial do Capão, né? Era. E a cidade de Vespasiano terminava ali perto daquelas fazendas? Tinha aquela região das fazendas, mas eu não sei ao certo em relação às fazendas quando que o centro começou. Mas assim, os meus tios vinham, ainda solteiros, para baile no Funil. Então, vinham a pé do Angicos para cá, para os bailes no Funil. Então, assim, eu não sei associar certinho, mas já tinha alguma coisa, já tinha outras famílias, a família Salomão, a família Issa, né? Eles também já estavam estabelecidos por aqui. E embora pé. Embora pé. Devido à segurança, né? Cara, não né? tinha essa coisa de... Não tinha WhatsApp, né, gente? Essa violência danada que estamos tinha. Convivendo, né, hoje em dia. Não tinha. Eu voltava de bailes do Funil, 4 horas da manhã, sozinha, a pé para casa. Eu também. Né? E assim, isso eu sinto, essa segurança eu sinto saudade dela. Cileia Mara Fonseca Laje Fischer, formada em psicologia, servidora pública da Secretaria de Estado da Fazenda, nasceu e viveu aqui em Vespasiano. Que história linda. Essa fazenda que você nasceu, ela tem mais de 100 anos, né? Eu acredito que sim. Mais de 100 eu acredito que sim. É uma fazenda muito antiga, hoje ela não é mais da minha família. Quando meu avô adoeceu, a gente vendeu, eles venderam lá e compraram uma casa aqui em Vespasiano, que é ali perto do cemitério velho, onde hoje mora um tio. E a fazenda foi vendida, foi uma paixão muito grande. Eu passo por lá com um coração apertado, sabe? Porque foi um lugar que eu cresci, que eu nasci também, né? Então foi um coração apertado ali, né? Uma vida que eu gosto. Você olha, eu vejo aquela varanda, eu vejo eu sentada com meu avô naquela varanda. Grande Sonogueira. Imagina as histórias de Sonogueira. Sonogueira que tinha um amigo
né, bastante inusitado, que todo mundo conhece agora. Sim, Quem vai agora. Quem vai para Conceição do Mato Pedro, né? Quem vai? Dom Joaquim, aquela região. O Juquinha, gente, o Juquinha. Saía de lá da Serra. Da região de Conceição, isso, né? Conceição lá E vinha, ele era meio um cacheiro, trazia umas coisas para vender pro meu avô, tempero, fruto do mato, um queijo, um doce que produzia e ele trazia no bornel dele, e aí chegava e era sempre uma farra quando chegava aqui com meu avô, e sempre com muitas histórias, muitos casos. Que bate-papo. A minha mãe lembra do Juquinha indo visitar meu avô. Ela lembra, ela nova e Juquinha chegando lá, com sacos das coisas que ele vendia, né? A pé. Lá da Conceição do Mato, gente. Devia passar por várias fazendas. Sim, com certeza. Ele costurava, né, a serra toda para poder chegar até aqui. E vinha pegando coisas, né? Pois é. Vinha pegando, chegava aqui, ele pegava coisas e ia levando. Que interessante, que interessante. O vô também tinha muitas caçadas aqui, né? De caça, né? Muitas caçadas. Tinha uma turma grande aqui do meu avô, dos irmãos, dele, dos amigos. Tinha Lapoeba, que também era muito famoso aqui em Vespasiano, e eles saíam para caçar, ficavam 2, 3 dias caçando, e quando chegavam era outra farra para poder preparar as caças, colocar nas latas de gordura, era uma coisa maravilhosa. Tempo bom, né? E eu sinto muito orgulho de ter vivido isso, né? É muito diferente da dinâmica de hoje, né? E tão perto da gente, né? Tão perto, a história tá aqui. Está aqui muito viva ainda. E lá no museu tem o engenho que ele projetou. Que sua avó projetou. Da cabeça dele. Da cabeça. Ele criou ali. Não tinha internet, né, gente? Vamos lembrar que não tinha internet para pesquisar, para ver tutorial. Não, eu vou fazer. Eu preciso que a água faça isso, então a engrenagem tem que fazer assim, tal. E era assim. Que presente essa história do nosso projeto. Fiquei muito feliz com essa história, porque eu acho que muita gente nem imaginava, né? É verdade. Grandes sorogueiras. As pessoas mais novas que têm acesso aos canais que você alcança, provavelmente não sabem dessas histórias. As pessoas mais velhas sabem, mas as pessoas mais novas não. E é uma história que está muito perto da gente, né? Tem gente que está aí viva contando essas histórias. Né? E eu tive um elo muito forte também com o Boi da Manta, com o carnaval. Sim, com o carnaval. Ele era a sua avó. Sim, eles tinham um bloco e incentivavam outros grupos a criar outros blocos, né? E ajudou a trazer a nossa, hoje que já é uma tradição nossa do Boi da Manta, né? Tinham as marmotas, hoje em dia não tem muitas marmotas, porque as marmotas pegavam um pouco pesado. Eu gostava também, mas tinha medo, né? A gente tinha muito medo. Porque saí uma vez de marmota e eu não gostei muito da experiência, não. Eu fui mexer com o menino e isso corre, chorando. Voltou com mais de 20 pessoas. Não deu certo com marmota. Saí correndo com luto. Geralmente era o contrário, a gente corria das marmotas. Ele voltou com 20 meninos. Eles vinham com vara em cima da gente. E a gente corria. E o seu avô, a sua avó, tiveram presença marcante nesse início do boi. A tradição do nosso carnaval começou com esses grupos, né? Que foram crianças, eram blocos de carnaval. E eles se divertiam muito. E mãe contava, vô contava, eu lembro de vó contando, vó fazia fantasia, elas passavam dias fazendo fantasias na mão. Era muito lindo. Todo mundo que passa por aqui lembra as pessoas que estão passando por aqui pelo projeto Vespasiano 70 anos, eles citam o carnaval. Né? Todo mundo muito marcante, né? O carnaval foi muito marcante. O funil foi muito marcante. Né? O bambuzinho, tinha o clube também, que hoje onde é a Câmara. As escolas de samba eram maravilhosas. Você gostava? Eu era pequena, mas eu desfilava. Eu gostava mais de ajudar a fazer as fantasias. Ali nos bastidores. Eu sempre gostava mais de bordar. O pai chegou a ser presidente da Amantes por um tempo. Também foi presidente do Funil, né? A minha veia tá aí, já toda vez, né? Que eles também sempre participaram muito. E eu gostava muito de bordar, de fazer. A hora de desfilar eu era mais tímida, assim. E a gente desfilava no capô do carro.
né? Um tio tinha uma veraneio, subiu os primos tudo em cima da veraneio. Vamos embora. O meu outro tio tinha um caminhãozinho, subia na carroceria. E assim a gente ia brincando com os primos num desfile de carnaval. Assim, daí lá na sua infância, lá na fazenda, tinha lendas, fantasmas, a mulher de branco. Sim, tinha muito tempo, porque você levou mato, susto, né? Lá é mato. E assim, a gente tem uns primos maldosinhos, né? Que além da lenda, eles ajudam. Então, assim, quando a gente dormia lá, eles iam batiam na janela e a gente ficava morrendo de medo. Mas tinha a lenda aqui. A gente tinha uma lenda aqui da mulher de branco, né? Nossa. A mulher de branco era famosa aqui, né? Eu acho que eu vi a mulher de branco uma vez. Né? Ela ficava ali perto do cemitério. Eu tinha vivido algum. Na linha de trem também. Eu morria de medo, porque, pra quem não sabe, a MG10 existe há pouco tempo, né? A estrada que ligava Vespasiano a Lagoa Santa é essa que passa aqui atrás da rádio, a estrada velha. E também não tinha iluminação, né, gente? Então você voltar de Lagoa Santa, que a gente ia muito também passear, né? Você voltar de noite, tudo escuro, era mato de um lado e do outro, né? E às vezes a gente voltava na carroceria de caminhão. E a gente voltava vendo, assim, né, com o mato em cima da gente, vendo o vulto, vendo o som, todo mundo morria de medo. Era uma coisa impressionante. E sempre tinha um pra te dar um cutucão, quando eu ficava meio louco. Cileia, eu estou fazendo uma pergunta para todos os convidados, né, as pessoas que estão participando do projeto. Eu estarei, né, nós estamos criando uma cápsula do tempo, a cápsula do tempo 2088. Vou enterrar aqui perto da rádio. Já fiz as contas de quanto, não, eu não vou estar aqui. Eu fiz as contas e fiquei meio triste. Meu filho está com 17, vai estar com 87. Os netos, eu acho que não. O meu filho de 4, o Miguel, ele vai estar com 74. Pode ser. É ele. Pode ser. Deus do filho. Eles que vão ficar responsáveis aí pela essa abertura. Sim, lá vamos deixar esse legado para os meninos. E eu pergunto, o que você deixaria para os futuros vespasianenses daqui a 70 anos? Você deixaria uma frase, um texto, um poema, uma mensagem, um item? O Buião disse que vai deixar a camisa do gado. Olha, para ninguém esquecer. Eu vou deixar uma coisa muito importante para minha família, que é um livro. Aliás, eu vou conseguir 2 livros. Um foi um livro que o meu tio escreveu, e esse livro, ele quase foi perdido e foi recuperado. E é um livro que fala das memórias deles na infância, aqui no Barreiro. Olha isso. E outro livro que eu vou deixar para vocês, pura história, que dizem que é verdadeira. Que são verdadeiras. Com certeza, a mulher de branco é esse livro. Nessa época a mulher de branco não ia ter morrido ainda não. Que são histórias muito antigas. Que legal. Como é que chama o livro? Tem, você sabe? Eu não me lembro. Mas da história do livro é que o livro, meu tio estava digitando o livro e o computador queimou. E meu tio ficou muito arrasado porque ele perdeu tudo. Era uma história que ele estava escrevendo há anos. E aí, o que aconteceu? Um primo meu foi trabalhando na área de TI. E meu tio morreu. E a gente ficou com esse buraco, né? Assim, poxa, gente, era um tesouro de história da família. E aí, em 2012, nós tivemos nossa primeira festa da família, que a gente tem a Nogueirada. E a gente já teve a primeira, a segunda, agora no ano que vem a gente tem a terceira Nogueirada. Quantas pessoas você lembra? Olha, são mais de 200 pessoas, porque já tem os agregados, né? Então a primeira foi em 2012 aqui no sítio de Niltinho, foi um evento maravilhoso. Vou só abrir um parênteses para contar uma outra história da igreja. Aqui, Nossa Projeto é História. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a igreja que tem ali em frente, o PA, aquela igreja, a minha avó mandou construir. Quando meu avô voltou da convocação para a guerra que ele teve. E a minha avó fez uma promessa que se ele voltasse, ela mandaria construir uma capela. E aquela foi a capela que a minha avó mandou construir em honra à volta do meu avô. E nós começamos a Nogueirada do dia de 2012 numa missa lá.
Foi muito bonito. E saímos em carreata, indo ao museu visitar o engenho do meu avô. Que dia bacana, né? E fomos pro Niltinho. Foi uma coisa maravilhosa, terminando com a escola de samba. Foi no ano da escola de samba. Que legal. E, Águia de Ouro. Sim, da Águia de Ouro. E a minha família ficou muito emocionada, porque o carnaval faz parte da minha família também. E aí, em 2014, nós fizemos a segunda nogueirada, unimos por 3 dias num sítio perto de Sete Lagoas, 180 pessoas. Foi a coisa mais maravilhosa. Emocionante. É emocionante. E o ano que vem, a gente tem a terceira nogueirada. E na primeira nogueirada, teve uma fala aberta para quem quisesse colocar. O meu primo, irmão do meu tio, o meu primo, filho do meu tio que morreu, chega lá. Eu fico emocionada. Ele chegou lá com uma mala, ele resgatou o livro. Ele conseguiu. Foi uma emoção, foi tão lindo, porque é a história de todo mundo ali, desculpa. E ninguém sabia, foi surpresa. Surpresa, ele não falou nada, ele só falou assim pra mim: Cileia, eu quero um minutinho. Imagina. Mas o que você quer falar? Né? O povo demorou 1 hora para voltar a falar, todo mundo emocionado, chorando. E calma, gente, vamos continuar. E ele chegou falando assim, oi, Não. gente, eu quero falar com vocês. Que... Ele pôs a mala lá em cima. E, meu Deus do céu, o que tem nessa mala? Começou a contar a história do livro, que eu já contei. E meu tio e meu pai perdeu. Não. Perderam, já estava na hora que ele falou que ele recuperou. Ninguém acreditou. E aí ele mandou publicar um livro para cada tio e deu de presente um Então ele livro. chegou lá com a mala, as edições, Com os livros editados e publicados. Foi muito lindo, muito lindo. emocionante. E eu vou conseguir um para deixar na cápsula. Na cápsula do tempo. Esse livro vai ser muito importante no Com futuro, certeza. para as pessoas, para os seus netinhos, Oh. para os meus netos, porque Eles vai vão ser encontrar um ali, pedacinho da sim, história, muita né, coisa, da nossa muita cidade. coisa. Aham. Ele é emocionado aqui no nosso É. projeto, é uma história linda. Lindo. E ele fez isso tudo escondido, ele Foi lá, resgatou. quietinho. E na segunda É nogueirada... difícil você pegar um arquivo de um computador que queimou, um HD. Sim, mas foi um trabalho impressionante que ele Pois é. fez. E nessa brincadeira ele descobriu que meu tio tinha começado a escrever um segundo livro. Lá mexendo na isso. Descobriu. E na segunda nogueirada nós lançamos um outro livro, que é o que eu vou deixar... A minha avó era mestre na arte de ditados. Um morria, ela tinha ditado, um chegava, ela tinha ditado, um nascia, ela tinha ditado. Ela tinha ditado para tudo. Você lembra o ditado dela? O ditado mais lindo, que é o lema da nossa família, é: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, Não serve para serve viver. para viver. Muito importante. E era um lema mesmo dela. Mas ela tinha piadas engraçadas, ela tinha Bate muito bem com o ditados nosso ideal engraçados. do Rotary Club. Sim, né? ontem eu falei Bate isso muito lá. bem. Interessante. Essa é uma mensagem que eu quero deixar também, sabe, Marcos? Porque historicamente a gente vê um movimento de pessoas que compartilhavam demais para pessoas que estão vivendo solitárias. O próximo passo é resgatar a forma de vida compartilhada, né? E isso é um movimento que eu tenho certeza que é um movimento natural. Então que as pessoas voltem a esse convívio físico, sem abrir mão da era digital, que é muito importante, é legal. Olha o quanto a gente alcança com isso, né? Mas não deixar que esse tanto de recurso que a gente tem, que esse tanto de recurso afaste a presença física das pessoas, a experiência, viver uma situação e não só ficar vendo a situação passar numa tela, né? Viver a situação, ter história para contar. As pessoas têm que ter história para contar. Com muito orgulho, né? Que é muito bacana. E a nossa cápsula vai contar a história, hein? Vai contar. Meu Parabéns, Deus do viu, céu. Marcos, por Daqui a esse projeto. 60 Quando eu anos. vi a primeira vinheta, eu falei, gente, que coisa bonita, que Valeu. feeling que você teve, cara. Valeu. Foi muito bacana, porque um povo que não tem história, ele não tem futuro. Isso. Só vai falar disso? Acho que essa foi uma inspiração dela agora. Mas é a verdade, né? Site xpromoções.com, projeto, né, idealizado pelo portal X Promoções.
o meu grande abraço para você que está aí sempre acompanhando as entrevistas, né? Você do Facebook, curte aí, pode comentar também. E um grande abraço para você, né? Da nossa página no YouTube, xpromoções.com/news. Emocionante. Obrigada. Esse mais um ditado da minha avó para finalizar, porque você é um cara de ação. Caldo quente, farinha nele. Caldo quente, farinha nele, gente. Você é um cara de atitude. Isso. Você pensa o projeto e você age. Isso é importante. Esse projeto, um dia eu vou contar como que eu tive esse time, né, desse projeto. Um dia eu conto. Mas foi muito interessante. Uma frase que eu li. Foi uma frase que, de repente, pode ser um divisor de águas na minha vida. Sim, e se um livro muda, se uma frase muda uma pessoa, né, um mundo, uma atitude, imagina um livro, né? E esse livro seu, da cápsula, vai ser muito importante para o nosso projeto. Vespasiano, 70 anos, 70 histórias. É pequenininho o livro? É pequenininho. Tem que caber na cápsula lá. Nós temos que caber, não vou dar um jeito. Um grande abraço, gente. Valeu. Até mais. Beijo, gente. Obrigada. Um abraço a todos. Acompanhe aí no canal. Beleza. Até mais. Casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do rio Paraná. O lugar é uma beleza e eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro o meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão. Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor